tarde, 11 de Kislev. Shalom, shalom, boa tarde. 11 de Kislev, 5.785, a contar da criação. É o dia 12 de dezembro de 2024, do calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras, o aprendizado, os ensinamentos, né, que nós temos aí de acordo com a Parashá da semana. Nós estamos na Parashá Vaishlach, né, que fala para cada um de nós sobre e ele enviou, com referência aos anjos, né, que ele enviou ao encontro de seu irmão Esav. E depois de mais de 20 anos, Yaakov vai encontrar-se com o seu irmão, né, Esav. E aí nós vimos que realmente acontece o encontro com eles, né? E a princípio Yaakov ele envia os seus shaliach, né, os shalachim, né, os seus emissários, os seus representantes, que na verdade são anjos em forma humana, e vão ter com Esav. Segundo o Midrash, né, um Midrash nos fala que esses anjos foram ao encontro de Esav e os seus 400 soldados, né, e naquela mesma noite também, em sonho, né, o Eterno se revelou a Esav para ver para ele tomar cuidado naquilo que ele vai fazer ou falar com referência a Yaakov. E durante o trajeto, né, esses anjos em forma humana, eles vinham açoitando, né, os 400 homens de Esav, né? Então, nós vamos ver aí, né, uma expressão aí que é usada nesse embate, né? O que acontece, para a gente poder ver como que foi resolvido esse momento, né, em que os anjos vinham chicoteando, né, os 400 homens ou soldados de Esav. Nós temos aí um comentário do nosso Rambam, Maimônides, sobre as questões dos Benei Noach. Vamos ver o que ele nos fala ali no capítulo 9, né, Melachim o Milhamot, né, falando sobre as questões de Benei Noach, ok? Nós estamos no quinto dia da semana, e o quinto dia da semana, né, é o quinto dia para o Shabat. Ao pôr do sol de hoje, nós estamos então, de fato, na véspera de Shabat, né? Mais uma vez, graças a Hashem, estamos chegando aí para podermos contemplar Shabat e honrar o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, ok? Baruch Hashem. Quando nós temos esse encontro aí, né, e um detalhe, hoje nós vamos trazer também uma reflexão, né, baseado nos comentários do Rabino Dor Leão Atar, né, alguns comentários do Rabino Dor Leão Atar sobre a Parashá Vaishlach, né, também trazendo aqui o Rabino Dor Leão Atar para a tarde com a Torá, né? Então, uma reflexão muito boa, né, uma reflexão abençoada aí que o nosso Rav Dor traz aí para a tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. No capítulo 33 de Gênesis, né, que é o primeiro livro dos 5 livros que nós estamos na nossa reflexão, nós temos aí sobre a conversa entre Esav e Yaakov, né? Quando eles se encontram, eles se abraçam, choram, beijam, etc. e tal, né? Mas aí chegou um momento em que eles vão se separar, né? E nós precisamos entender essa separação deles dentro do aspecto profético das nações e do povo judeu, ok? Então vejam bem que no capítulo 33, verso
verso 11, né? Por favor, aceita meu presente de boas-vindas, assim como foi trazido para ti, como tremendo esforço, pois Deus tem sido benevolente comigo, e eu tenho tudo de que necessito. E Jacó assim insistiu com ele, e finalmente Esaú aceitou os presentes. Porque Esaú não queria aceitar os presentes que Jacó tinha lhe dado, né? Tinha lhe enviado, né? E Esaú, né? Ele falava que simplesmente ele já tinha tudo, etc. e tal, que não precisava de mais nada, né? Enquanto que Jacó, pelo outro lado, ele dizia apenas assim: Deus, né, Hashem, tem sido benevolente comigo, e eu tenho tudo de que necessito, né? Mas ele colocou primeiramente o eterno dentro do seu comentário, enquanto que Esaú não. Esaú, ele simplesmente fala na primeira pessoa, né? No sentido, eu tenho bastante, né? Como está no verso número 9 do capítulo 33. Eu tenho bastante, né? Muito mais do que eu preciso, disse Esaú. Meu irmão, que permaneça contigo o que é teu, né? E aí no verso 11, né? Jacó insiste com ele para ficar com os presentes, e ele diz: Deus tem sido benevolente comigo, né? Então a forma de respostas, né, de Esaú e de Jacó dá para ver, traçar, né, o nível espiritual de cada um, né? Então, lembrando que Esaú, ele representa as nações, e Jacó, o povo de Israel, o povo judeu, ok? Aí na sequência, no versículo 12 do capítulo 33, né, Esaú disse: ponhamo-nos a caminho, eu caminharei junto contigo, ao seu passo, né? Esaú representa as nações, e Jacó o povo judeu. Então, nesse momento aqui, o que Esaú está dizendo? Que as nações e o povo judeu, vamos andar juntos. Vamos andar juntos. Mas aí vem a resposta realmente de Jacó, que é o versículo 13 do capítulo 33. Ele diz assim: meu senhor, explicou Jacó, tu sabes que as crianças são frágeis, os rebanhos e o gado e as suas crias dependem de mim. Se eles forem apressados, todos os rebanhos morrerão. Que meu mestre, por favor, siga adiante de seu servo, em seu próprio ritmo. O ritmo de Esaú era o ritmo que? Acelerado. Eu irei mais lentamente, de acordo com a força do trabalho, pelo qual sou responsável, e de acordo com o passo das crianças, até eu chegar e encontrar o meu Senhor, em nosso destino final de Seir, né? Deixa-me colocar alguns dos meus homens, disse Esaú, à tua disposição, para proteger você, sua família, os seus pertences, né? E Jacó replicou: para que isso? Não precisa. Apenas deixa-me permanecer em termos amigáveis contigo, e não me retribua nada, né? Nesse dia, Esaú, verso 16, nesse dia Esaú retornou seu caminho para Seir sozinho. E Jacó seguiu para Sucote. Ali ele construiu para si uma casa e fez cabanas, né, Sucote, cabanas, para seu rebanho. Por isso ele chamou o lugar de Sucote, cabanas. Após 18 meses em seu caminho, desde que saíra de Padã Arã, Jacó chegou à cidade de Shequém, que ficava na terra de Canaã. Ele chegou inteiro, ele montou acampamento diante da cidade, ele comprou parte do campo, e ali ele erigiu um altar e o chamou de Deus é o Senhor de Israel, né? Então vamos na sequência aqui. Esaú queria andar junto com Jacó, mas Jacó disse: não,
o meu Senhor, né, siga à frente no seu passo, no seu ritmo, né, e eu vou seguir no meu ritmo, junto com as minhas crianças, os rebanhos, etc. e tal. Esav e as nações, Iacov, Israel e as nações. Então seriam as nações e Israel andarem juntas. Mas Iacov, quando ele abraça o seu irmão, né, no seu encontro, ele realmente vê que Esav ainda não estava preparado para a sua techuvá. Esav ainda não estava preparado para a sua techuvá. E nesse sentido, as nações não estavam preparadas para a techuvá. Iacov, ele então seguiu no seu ritmo, lento, e isso significa a história do povo judeu através dos milênios até aqui, onde precisou andar, entre aspas, sozinho, né, o povo judeu, através entre as nações, sendo perseguido, mortos, assassinatos, etc, etc, etc. E, nesse sentido, Esav e Iacov não andaram juntos, porque não era o momento certo de andarem juntos, não era o momento adequado, não era o momento profético. Ou seja, as nações, para andar junto com o povo judeu, não estavam as nações preparadas para tal. Precisava aprender muito ainda. O que nós estamos contemplando através da história contemporânea e da história bíblica é exatamente isto. O povo judeu sendo perseguido pelas nações através da sua história. E sofrendo os reveses, lentamente, caminhando, andando, sobrevivendo, lutando. Algumas vitórias, muitas outras derrotas, mas no seu passo, lento. Mas a partir de 14 de maio de 1948, os passos de Iacov começaram a mudar. Os passos do povo judeu começaram a mudar. E hoje, os filhos de Iacov estão mais fortes do que anteriormente. Ou seja, o povo judeu, filho de Iacov, hoje estão mais fortes do que outrora. Então, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, chamado Holocausto, é o período em que realmente o povo judeu estava sendo grandemente oprimido pelas nações, a descendência de Esav. Quando, 14 de maio de 1948, né, as Nações Unidas, presidida por Oswaldo Aranha, restitui a terra de Israel para o povo judeu com muitas restrições e bem abaixo dos verdadeiros limites ou fronteiras de Israel. Mas foi o primeiro passo para mudar a história. Então hoje as nações estão um pouco mais preparadas, não que estão de fato preparadas ainda, mas estão um pouco mais preparadas para realmente poder andar com Iacov, poder andar com o povo judeu. Por isso você vê, através das notícias verdadeiras que se expandem por aí, que são poucos canais, né, que fala verdadeiramente as notícias, de forma séria, né, imparcial. Muitas nações estão apoiando Israel, principalmente desde 7 de outubro de 2023 para cá, onde aconteceu aquela tragédia do grupo terrorista Hamas, né, de fazer o que fez ali. Muitas nações estão se manifestando pró-Israel. Esta semana, por exemplo, nós tivemos aí o presidente do Paraguai, que esteve lá com o embaixador de Israel, anunciando realmente o reconhecimento do Estado de Israel, afirmando que realmente o Paraguai terá a sua embaixada, né,
ali na capital de Israel, né? Ainda vão definir se vai ser em Tel Aviv ou se vai ser em Jerusalém. Mas vejam bem, a partir do momento em que realmente, né, os Estados Unidos mudaram a sua embaixada para Jerusalém, é outra mudança na história da humanidade. Então nós precisamos ficar atentos sobre isso. Por quê? Porque aqueles dias não era o momento adequado para que, de fato, as nações, Esav, andasse ombro a ombro com o povo judeu. Mas, realmente, daqui para frente, nós vamos ver, sim, algumas nações contra Israel, outras nações a favor de Israel. Por quê? Porque hoje a revelação do monoteísmo com fundamento judaico, ela é muito mais presente entre as nações do que outrora. O movimento Benenu, ele está muito forte entre as nações, está crescendo e não vai parar mais. Por quê? Porque nós estamos ante a revelação do justo Mashiach para qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Entendeu? Simplesmente isso daí, ok? Para quem não sabe, por exemplo, né, a filha do Trump, ela converteu-se ao judaísmo porque ela casou com um judeu. Então a filha dele fez a conversão ao judaísmo. Ou seja, nesse momento, como diz um certo rabino ali nos Estados Unidos, em Nova York, dizendo que Trump, já lá em 2023, ele dizia que Trump seria eleito como presidente dos Estados Unidos nesta eleição, porque ele estava compreendendo melhor o seu papel com referência ao povo judeu, com referência a Israel. Entendeu? Então, isso daí mostra que nós estamos realmente vendo diante dos nossos olhos profecias se cumprindo e vão continuar se cumprindo. Precisamos estar atentos sem sombra de dúvidas, ok? O presidente da Argentina, Milei, ele está num processo de conversão ao judaísmo. Quem é o assessor, o braço direito do Milei, o presidente da Argentina? É um rabino rabade ortodoxo. Está entendendo como que as coisas estão mudando? Uma característica que nós precisamos compreender, e Yaakov traz para nós essa mensagem, certo? De que diante da adversidade, diante do sofrimento, né, que nós vamos passando, se nós focarmos na adversidade, se nós focarmos no sofrimento, nós não vamos contemplar a vitória. Nós não vamos contemplar as bênçãos que tem através disto. Porque nós vamos ficar emaranhados nas nossas adversidades, nos nossos problemas, e nós vamos perder o foco. O foco está à frente, além das montanhas, além dos nossos problemas, das nossas adversidades, do nosso sofrimento. Se nós ficarmos realmente focados nos nossos problemas, nós vamos perder tudo. Simplesmente isso. Mas Yaakov, ele não ficou bitolado, emaranhado, enroscado, amarrado nas suas adversidades e nem nos seus problemas. Ele sempre se lembrava da sua conversa com Hashem lá, no Monte Moriá, onde ele viu no seu sonho uma escada que saía da terra e tocava o topo do céu. E ali ele fez uma conversação com Hashem, ali houve votos, promessas, etc. e tal. Então ele sempre olhou para isso. Por isso, né, o amor é o que vence todas as barreiras. E é dentro desse aspecto que nós precisamos ter um verdadeiro amor por Hashem,
para que nós possamos realmente ver que, além da escuridão, há uma verdadeira luz. Que além do túnel sem saída, existe sim uma porta aberta. Uma luz no fim do túnel, que é o famoso ditado popular. Então nós precisamos compreender isso. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Quanto mais mudarmos a nossa mentalidade, dentro de uma mentalidade judaica da palavra, da Torá, mais nós vamos poder ver além das montanhas, como diz o Salmo 121. E aí nós vamos contemplar de fato as maravilhas de Hashem. Por isso, o momento não era adequado, o momento não era oportuno para que Esav, as nações, e Yaakov, o povo judeu, andassem juntos. Só que esse tempo está muito mais perto agora do que se imagina. A revelação do justo Mashiach pode acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora, amém, vem amém. Nós estamos vendo aí o que é Israel, o que era Israel, o que é Israel, diante dos nossos olhos. Então, por isso, precisamos estar atentos dentro desse aspecto aqui, ok? Quando Yaakov ele fala para Esav, vamos nos encontrar, então, os comentários, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, no Rumash, no livro de estudos da Torá, de Gênesis, ele comenta juntamente com Rashi, né, citando Rashi, sobre a questão desse emaranhado, né, de Esav e Yaakov, né? Quando nós temos aqui no verso em que nos fala que Esav ele voltou sozinho, né, para Seir, né, que nós temos aí no capítulo 33, verso 16, nesse dia Esav retornou seu caminho para Seir, né? Ele retornou sozinho. Mas ele estava com 400 soldados, como que ele retornou sozinho? Então aí o Talmud, o Midrash nos conta que enquanto Esav estava conversando com Yaakov, né, os anjos em forma humana estavam ali de chicote na mão, né, para contra eles. E como eles já vinham apanhando no caminho até encontrar, né, com Yaakov, e eles viram ali Esav, o homem cruel, um comandante cruel, frio, calculista, de repente ele se derrete na presença de Yaakov. Ele chora, ele abraça o seu irmão e etc. Então aí os seus 400 soldados, segundo os nossos sábios relatam, que um a um foi deixando aquele encontro, cada um foi indo embora, cada um foi seguir o seu caminho. E Esav não percebeu que os seus soldados estavam abandonando ele. E por que isso? Porque os 400 homens de Esav experimentaram a força dos representantes de Yaakov. Eles não conseguiam se defender e nem revidar a agressão que eles estavam sofrendo. Então eles sabiam que mais cedo ou mais tarde, ou mais cedo do que se pensa, Esav voltaria novamente, né? Ele voltaria a ter aquele sentimento cruel contra o seu irmão Yaakov. E ele iria querer trazer os seus 400 homens para encontrar Yaakov onde ele estivesse, para tentar matá-lo. E eles viram que aqueles 400, aqueles representantes de Yaakov, eles eram muito mais fortes do que eles. Então eles falaram, nós não vamos morrer, vamos embora. E começou a ir um a um embora. Quando Esav se deu conta que Yaakov não ia voltar com ele, eles não iam seguir o caminho juntos, etc. e tal, como diz o versículo 16, né? Nesse dia Esav retornou seu caminho para Seir sozinho, porque ele foi abandonado pelos seus soldados, ok?
Em seguida, nós temos aí também uma palavra, né, que os nossos mestres trazem para nós, dentro do aspecto que, no versículo 18, né, depois que Esav foi embora, né, Iacove segue o seu curso, né, e vai para Sucote, né. Então ali no versículo 18 diz: após 18 meses em seu caminho, desde que saíra de Padã Arã, Iacove chegou à cidade de Shechem, que ficava na terra de Canaã, inteiro. Então, aqui nessa questão inteiro, os nossos mestres dizem, ele chegou inteiro, né? Então, ele estava fisicamente inteiro, ele estava financeiramente inteiro, e ele estava inteiro em seu conhecimento da Torá. Ou seja, ele estava no aspecto físico e mental inteiro. Ele estava no aspecto financeiro inteiro. E ele estava no aspecto espiritual, conhecimento da Torá inteiro. Da mesma forma, o povo judeu emergirá deste exílio final sem quaisquer sequelas das experiências pelas quais passou, repleto de recursos físicos e destituído de qualquer comprometimento espiritual. Ou seja, o que os nossos comentaristas falam, ele está dizendo, esse aqui vai ser o período do fim da Galute, aliás, do fim da Galute, que é o exílio, para a Geulá, que é a redenção. Então a Galute é o exílio, a Geulá é a redenção final com o Justo Mashiach. E a Galute é o exílio, que é o que o povo judeu está vivendo atualmente. Enquanto tiver um judeu fora da terra de Israel, é exílio. O nosso Rebbe dizia isso. Enquanto houver um judeu fora de Israel, é exílio, é galute. Mesmo que tenha ali o Estado de Israel. Certo? Então aqui nesse comentário, está dizendo que Iacove, primeiramente, né, pegando dentro do prisma primário que é Iacove. Iacove chegou inteiro, ou seja, ele chegou inteiro na sua saúde. Aqui no verso 18, quando fala inteiro, fala exatamente, lembra da luta de Iacove com o anjo de Esav, que tocou a sua coxa, né? Ou o nervo ciático, né, da coxa de Iacove, e ele ficou mancando. Depois de 18 meses, quando ele chega aqui, né, na cidade de Shechem, ele chega inteiro, que significa que quando ele chegou aqui, Deus curou ele da sua questão de ser manco. Então ele chegou inteiro, significa que ele chegou inteiro em saúde, em riqueza e conhecimento de Torá. É isso que significa o inteiro, ok? Então, nesse mesmo sentido, a ação de Iacove, o que está acontecendo com ele, era exatamente, profeticamente, o que iria acontecer com o povo judeu ao longo da sua história. Que é o que está acontecendo até o presente momento. Vejam bem que o povo judeu, que está retornando para Eretz Israel, eles estão retornando saudáveis, ricos e estão tendo um conhecimento da Torá mais amplo. Nós estamos, amados, de fato, como diz o nosso Rebbe, já entre 1951 a 1994, nós estamos ante a revelação do Justo Mashiach para qualquer momento mesmo. E não é brincadeira, a coisa é séria, sem sombra de dúvidas, certo? Não restam dúvidas quanto a essa questão aí, ok? O Roberto Andrade está dizendo, se os judeus saírem das nações, elas não deu para entender a palavra, hein? O Hebras, né? Uma coisa é certa, as nações, tá ali, quebraram, né? As nações vão quebrar, isso é verdade. As nações vão quebrar, sim. Vai ter um período aí, vai ser um período de intensa escuridão. Mas quem vai segurar a peteca aí no meio das nações são os Benei Noach, para que as nações não entrem num caos absoluto
e venha se autodestruir. São os Beneinô que vão segurar a peteca aí das nações. Entendeu? Então, por isso, precisamos nos fortalecer agora e já, para podermos estar aí formando realmente representantes de Hashem de forma forte, vibrante, com muitos fundamentos, para poder estar aí, né, diante desses momentos que as nações vão atravessar. As nações sempre foram pedras de tropeço para o povo judeu. Então, na hora que o povo judeu sair de entre as nações, por que vocês acham que certos segmentos religiosos por aí afora, que dominam as nações, né, falam que os judeus é culpado de tudo? Imagine então nesse momento que os judeus voltam para a sua terra, deixam as nações e as nações começam a quebrar uma a uma. Começam a entrar num parafuso econômico, ético, moral, espiritual, e os Beneinô vão ter que segurar a peteca aí. Vão ter que estar muito bem fundamentados, fortes na sua fé e na sua confiança em Hashem. Porque o retorno para a terra de Israel é para o povo judeu, não é para Beneinô. Não pode esquecer isso daí, ok? Então, dessa forma, né, o povo judeu, emergirá de entre as nações, que vai retornar para Eretz Israel, certo? E vão retornar dessa forma mesmo, sem quaisquer sequelas. Por que sem quaisquer sequelas? Qual é a maior alegria do povo judeu? Mashiach now, como eles falam normalmente. Mashiach já. E o grande detalhe de Mashiach já é o quê? É o retorno do povo judeu 100% à terra de Israel, que o Mashiach é que vai conduzir essa situação, e a construção do terceiro e definitivo templo. São as duas grandes preciosidades realmente dentro da visão judaica do povo judeu, que é exatamente essa questão aí, o retorno à terra e a construção definitiva do terceiro templo, né? Então, o que aconteceu com Esav e Yaakov foi profético e está repercutindo na história da humanidade até a presente data. Então, quando Yaakov diz, vou seguindo lentamente, desde 14 de maio de 1948, entre aspas, lentamente o povo judeu está retornando para Eretz Israel. E vão continuar mais e mais intensamente daqui para frente, né? Vejam bem que a queda do ditador da Síria fez com que, sem o disparo de um tiro, as forças de defesa de Israel dominaram o lado norte do Monte Hermon. Entendeu? Do Monte Hermon. Damasco caiu nas mãos dos grupos rebeldes. E há uma profecia, inclusive o nosso Rav Yaakov Gerenstad comentou, né, que o próprio Rebbe já dizia ali entre os anos 60, 90, 1960, 1990, que Damasco precisava cair para que Jerusalém possa se elevar. E agora Damasco caiu. Então daqui para frente Jerusalém vai se elevar espiritualmente. Ou seja, o crescimento do povo judeu na terra de Israel, os preparativos para o terceiro templo, já estão praticamente quase todos, né, segundo alguns comentários, quase todos estão no seu devido lugar. É uma questão de Mashiach se revelar, né? Então, atentos àquilo que acontece em Israel e em torno de Israel, ok? Yaakov chegou à cidade de Shechem, né? E Deus tinha prometido a Yaakov que ele retornaria em segurança, assim porque era a palavra dita pelo Hashem, né? A Yaakov, né? A declaração de que Yaakov estava inteiro parece ser totalmente
absoluta, né? Ou seja, saudável financeiramente e com o conhecimento da Torá dentro desse aspecto aí, ok? Três modos, né, que Rashi explica sobre a integridade de Iaque. Primeiro, Deus havia somente prometido que Iaque não seria prejudicado por outros homens, que era a questão de Esav e Lavã, né? E foi exatamente, por mais que Esav e Lavã quiseram prejudicar Iaque, eles não conseguiram. Ele tornou-se muito rico e uma grande família. Ele não tinha prometido que Iaque não seria prejudicado por um ato de Deus. Assim, quando Iaque, ele lutou com o anjo de Esav, ele foi ferido na coxa, né? Era um anjo de Deus, um emissário de Deus. Então ele foi ferido por Deus, por assim dizer. Então, por conseguinte, o fato de Iaque ter retornado à terra de Israel, fisicamente inteiro, porque estava curado da sua coxeadura, né? Representou uma maior integridade que a prometida por Deus, uma vez que não havia nenhuma garantia anterior de Deus de que Iaque seria curado daquele ataque do anjo. Não havia nenhuma promessa nesse sentido. Segunda questão, Deus não havia prometido que Iaque se tornaria ou permaneceria rico. Assim, a integridade financeira de Iaque excedeu imensamente a própria promessa do Eterno a ele. Terceiro, da mesma forma, Deus não prometeu que Iaque não esqueceria todo o seu estudo de Torá, que é o que podia esperar de quem passa 20 anos trabalhando dia e noite sem dormir, né, como está ali no capítulo 31, verso 40, que nós vimos anteriormente. Por isso, Rashi enfatiza que Iaque chegou inteiro em seu conhecimento da Torá. Por mais perverso que foi Lavã, que mudou mais de 100 vezes o acordo entre eles, etc. e tal, né, Iaque permaneceu íntegro na Torá e no cumprimento da Torá. Então, baseado no que foi comentado até aqui, nós podemos entender que Rashi, né, ele traz uma explicação do Midrash, que a família de Iaque estava inteira, que seria o quarto quesito aqui, a quarta questão aqui, né? A Mishnah fala que a família de Iaque estava inteira, uma vez que a bênção de Deus, eu te protegerei onde quer que tu fores, obviamente incluía a proteção para a família de Iaque. Então seria desnecessário para Rashi ressaltar essa quarta questão aqui, que Deus cumpriu sua promessa explícita mencionada, né? Ou seja, as três primeiras questões, Deus não havia prometido, né, a questão de saúde, a questão financeira, e nem a questão em si de guardar, né, na mente dele as questões da Torá, né? Então o Midrash vem com uma quarta questão, que é exatamente a proteção da família. Rashi não comenta isso porque se ele abençoa e protege Iaque, automaticamente a família é abençoada, ok? Vamos ver o que nos fala o nosso Rav Dor Leon Atar, né, de acordo com essa paraxá desta semana aqui, que nós queremos trazer aqui uma visão do nosso rabino Dor Leon Atar, ok? Então, nos seus comentários ele diz assim: a vida de Yaakov, né, nosso patriarca, é um testemunho profundo do propósito espiritual por trás do sofrimento. Yaakov é considerado o principal dos patriarcas, enquanto Avraham gerou Yitzhak e Ismael, sendo que Ismael era um perverso, Rachá, e Yitzhak gerou Yaakov e Esav, e Esav também era um Rachá, um perverso. Inclusive, os comentários dos nossos mestres falam que Esav, a sua perversidade superou a de Ismael. Yaakov, por sua vez, ele gerou 12 filhos justos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Yaakov
foram considerados justos, ok? A Torá nos ensina que Iacve, desde pequeno, né, ele já era uma pessoa justa, e por isso ele era um homem ideal que dedicou a sua vida por completo, né, no serviço a Hashem. Essa narrativa, né, levanta uma pergunta que frequentemente ouvimos: por que os justos sofrem enquanto os perversos prosperam? Nós temos um salmo aí que nos fala, né, que falando com o salmista dizendo, né, por que, né, que o justo sofre e o perverso ele prospera? Ele não está nem aí com a morte, nem aí com as pessoas, mas ele vai prosperando cada vez mais. Então, o salmista diz, eu não conseguia compreender isto, até que entrei na presença do Eterno no seu santuário. Aí eu comecei a compreender estas questões. Ou seja, nós podemos compreender essas questões a partir do momento que nós vamos à presença divina. Senhor, eu não estou fazendo nem isso, nem aquilo, etc, etc, etc. E por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu não prospero? Enquanto que eu conheço aí vários perversos aí, que só sabem fazer coisa errada, o mal, etc e tal, estão sempre progredindo. Como que fica isso? Então, Iacve enfrentou inúmeras provações. Vamos ver as provações e vamos ver qual é o escape, ou qual é a fórmula, né, para poder de fato mudar a mentalidade, ok? Então nós temos alguns itens aqui que nos falam exatamente sobre os sofrimentos de Iacve. Ele fugiu da casa por medo de ser morto pelo seu irmão Esaú. Foi saqueado pelo seu sobrinho no caminho de Harã. Chegou à casa do seu tio Lavã, sem nada além de suas roupas e um cajado. Trabalhou arduamente para Lavã, um trapaceiro que constantemente tentava tirar proveito da situação. Precisou fugir com sua família, enfrentando o medo de reencontrar Esaú, que vinha ao seu encontro com 400 homens. Passou pela dor de ver a sua filha Diná ser sequestrada por Shechem, com apoio da própria cidade de Shechem, né, que era o nome do príncipe e o nome da cidade em homenagem ao príncipe também. Sofreu a perda da sua esposa amada Rachel durante o parto de seu filho caçula Beniamim. E na próxima paraxá, né, nós vamos ver aí Iacve sofrendo com a questão da suposta morte de Iacve, aliás, de Yosef, né? Mas na realidade a venda de Yosef. Então, na paraxá anterior, que é Vayetze, que foi a 7ª paraxá, e na paraxá atual que nós estamos, né, que é Vaishilar, e na próxima paraxá, que é Vayeshev, né, que é a partir da semana que vem que vamos estudar. Então nós temos aí a 7ª porção, a anterior a esta, ele partiu. A nossa porção atual, ele enviou. E a porção da semana que vem, ele habitou. Então nós temos, ele partiu, ele enviou e ele habitou. E aí nós vamos ver na próxima semana os detalhes dessa nova paraxá. Tudo com referência a Iacve e também aos seus desafios, sofrimentos, provas e etc. Então, diante de tantos sofrimentos, é natural pensar, né, o que Iacve fez de errado? Por que Deus o puniria dessa forma? Normalmente, quando acontece alguma coisa estranha conosco, né, a primeira coisa que vem ao pensamento, o que eu fiz de errado? Não é verdade? O que eu fiz de errado? Vem à mente das pessoas, né? Então, segundo o livro Tânia, obra fundamental do Hassidut Rabbad, explica que dúvidas, perguntas e sofrimentos surgem porque enxergamos o mundo de forma distorcida. Onde há luz, nós olhamos para a escuridão. Onde há bondade, nós olhamos para
o sentido da maldade. Contudo, ao mudar nossa perspectiva, literalmente, nós transformamos a nossa realidade. Ou seja, é só você analisar que essa é uma realidade. Onde há luz, nós olhamos para a escuridão. Onde há bondade, nós olhamos exatamente para a maldade. Ou seja, veja bem, por exemplo, os meios de comunicação. O que eles divulgam mais? Aquilo que é bom ou aquilo que é mal? Aquilo que é mal. Vejam as conversas das pessoas. Quando junta 2 ou mais pessoas para falar de uma outra pessoa, né, que é Lashon Hará, né, a maledicência, normalmente as pessoas falam o quê? Dos defeitos daquela pessoa ou daquelas coisas erradas que ela fez. Então, onde há bondade, as pessoas olham para a maldade. Não olha para a bondade e não procura multiplicar essa bondade. Então, esse é o detalhe, né, realmente que precisa ser mudado em nós. A nossa mentalidade. A nossa mentalidade. Que nós precisamos compreender. Nós precisamos desbravar a escuridão mirando a luz. Nós precisamos desbravar a maldade visando a bondade. Por isso, o nosso Rebbe sempre dizia, pratique sempre o bem, porque o bem retornará para você. Assim também, se você praticar o mal retornará para você. E aí, como que fica? Vale a pena? Não, não vale. Então, por isso, considere, né, outro exemplo aqui dado pelo nosso Rav Dor, considere o médico salvando uma vida. Às vezes ele precisa cortar um membro daquela pessoa. Mas ele está fazendo isso por maldade? Não. Ele está fazendo isso como um feito de bondade. Parece cruel. Mas ele está fazendo isso por amor, por bondade, para salvar aquela vida. Da mesma forma, o esforço físico, suar, sentir dor e se desgastar, né, numa academia, no exercício físico, é a mesma coisa. Você está se esforçando, suando, sentindo dores ao fazer os seus exercícios, mas você está fazendo isso com a finalidade de magoar a sua própria carne ou trazer saúde para ela? Então se olha para o quê? Para a saúde, etc. e tal, ok? Então, o mesmo se aplica ao nosso crescimento espiritual. Para alcançar objetivos elevados, precisamos enfrentar desafios. Subir montanhas espirituais exige esforço, resiliência e superação de sofrimentos, né? Como diz assim, de forma bem resumida, nós tivemos uma experiência muito amarga na nossa vida já faz 12 anos. Nós pedimos a Hashem para que ele nos desse o direito da aposentadoria para que a gente pudesse trabalhar mais ainda para a sua seara. O direito chegou, ele atendeu, ele deu o direito da aposentadoria. Só que eu fui protelando. E à medida que eu fui protelando, o que aconteceu? Ele permitiu o mal chegar até mim. Onde fizeram aí um puxa-tapete, né? E nós fomos demitidos do nosso trabalho e saímos com uma mão na frente e outra atrás. A semelhança de África, que foi embora com uma mão na frente e outra atrás. O sofrimento, nesses 12 anos, tem sido intenso. Poucos têm acompanhado a nossa jornada. Mas foi através disso daí que realmente é onde nós pudemos chegar mais profundamente ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Foi através disso daí que a luz brilhou de Hashem nas nossas vidas. Foi através disso que o nosso Rav Yaakov Gerenstad me nomeou como emissário responsável por Bauru e região. Foi através disso daí que nós começamos aí, 5, 6 anos aí, à tarde com a Torá.
e vários outros tipos de vídeos e estudos que andamos compartilhando, para poder estar até estarmos aqui na luz, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E estamos lutando e trabalhando durante todo esse tempo para poder aposentar, porque o direito da aposentadoria não é meu. Mas o que acontece? Judicialmente é mudado as coisas, é recurso daqui, recurso dali da parte do governo, e nós vamos, e as coisas vão, cada vez mais, vamos dizendo assim, ficando mais atrasado, né? Mas, se ficar bitolado no sofrimento, na adversidade, na prova, nós perdemos o foco, que é expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que é expandir a Torá, as 7 leis de Noah. Graças a Hashem, através das nossas atividades aqui em A Tarde com a Torá, né, várias pessoas, várias famílias, né, têm realmente assim, enviado mensagens para nós, com muito carinho, com muito amor, né, agradecendo por ter descoberto o monoteísmo através dos nossos trabalhos, de poder realmente ser liberto da idolatria através dos nossos trabalhos. Então isso é dignificante, isto permanece. Então por isso, né, amados, nós precisamos fazer isso exatamente o que o Rav Dor Leão Attar está dizendo no seu comentário, né, que é exatamente o que? Dúvidas, perguntas e sofrimentos, surgem perguntas, né? Porque nós enxergamos o mundo muitas vezes de forma distorcida. Não foi fácil para compreender realmente o propósito divino, né? Nos primeiros 6 meses de estarmos com uma mão na frente e outra atrás. Não foi fácil. A Edne e eu, nós padecemos realmente, sem sombra de dúvida, muito choro, muitas lágrimas. Não foi fácil não, certo? Onde a luz, nós olhamos para a escuridão. Esses primeiros 6 meses foi terrível. Em 2013, a partir de abril de 2013. Entendeu? Então não é fácil. Se nós realmente não nos achegarmos a Hashem. Então cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua missão, cada um tem Deus tem a sua forma de tratar com cada um. Porque Ele é Deus. E nós podemos contar alguma parte da nossa experiência para poder motivar as pessoas. Deixe de olhar a escuridão, olhe para a luz. Deixe de olhar a maldade para olhar para o bem. Porque as pessoas que nos fizeram mal, até poder realmente mudar sentimentos, emoções, etc. e tal, também foi um outro tratamento muito forte na nossa vida. Porque nós conhecemos e nós sabemos quais foram as pessoas que puxaram o nosso tapete, que fizeram mal para nós. Entendeu? Então, é muito importante realmente o conhecimento da Torá, porque é o que nos fortalece vencermos os desafios, as provas, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, né, subir montanhas espirituais exige esforço, resiliência e superação de sofrimentos, né? Isso realmente é, sem sombra de dúvidas, muito profundo. O Rav Dor Leão Attar, ele diz, no meu livro O Segredo da Mentalidade Judaica, abordo como transformar a mentalidade diante do sofrimento. O que para um é sofrimento, para outro pode ser uma dor necessária e positiva. Vemos alguns exemplos. O sofrimento de treinar para melhorar o físico, a condição da saúde. O sofrimento de estudar intensamente para provas, etc. Faculdade, etc. e tal. O sofrimento dos treinamentos militares, preparando-se para enfrentar as batalhas, as forças de defesa. No entanto, no plano espiritual, não há preparação ou aviso prévio. Diferente do mundo material, onde estudamos antes da prova. No mundo espiritual, enfrentamos a prova primeiro
e aprendemos as lições depois. Por isso que nós precisamos tentar compreender da melhor forma possível aquele que começa os primeiros passos no movimento Bnei Noach, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e alguns acabam retrocedendo. Porque cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua maneira. Mas Deus não desiste delas, como não desistiu de nós. E nós precisamos fazer de tudo para ajudar essa pessoa a retornar para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E não jogá-la ao escanteio e etc. e tal. Então, no mundo espiritual, nós enfrentamos a prova primeiro e aprendemos as lições depois. Então, para aprender as lições depois, tem aqueles que aprendem mais rápido, aqueles que aprendem a médio prazo, outros que aprendem a longo prazo. Mas todo aquele que tem um contato com o monoteísmo, com o fundamento judaico, jamais serão as mesmas pessoas de outrora. Não tem como ter uma, mesmo que seja superficial, pequena, a sua experiência no monoteísmo com fundamento judaico, ela nunca mais será a mesma. Ela só voltará a ter paz quando ela retornar para o monoteísmo com fundamento judaico. E ela precisa, essa pessoa ou essas pessoas, precisa de cada um de nós. A Hassidut nos ensina que não há promessa de que os justos terão uma vida sem sofrimentos. O objetivo de nossa existência não é ter uma vida confortável, mas revelar a presença de Hashem no mundo físico, iluminando o material com luz espiritual. Yaakov compreendeu essa missão e a transmitiu a seus filhos. Ele nos ensinou que para cada desafio tem um propósito e que tudo vem de Hashem para o nosso bem. Sua vida nos mostra que os momentos difíceis são oportunidades de crescimento, de revelar luz em meio à escuridão. Ok? Aqueles que quiserem colaborar com as atividades do Rav Dor Leon Atar, né? O seu Pix é dorleonatar, com 2T e tudo minúsculo, @gmail.com. Dorleonatar, com 2T's, o número 1, né? @gmail.com. Se você quiser colaborar com as atividades do nosso Rav Dor Leon Atar. Amanhã, as luzes de acendimento de Shabbat serão às 18h28. E a partir das 20 horas, nós estaremos transmitindo, sem interrupção, a celebração do Shabbat da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, né? E nós teremos ali, no final da celebração, teremos o momento da Bimá, o momento da Torá, com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, com uma linda mensagem, como ele sempre o traz. Vamos em frente, vamos juntos. Shalom, shalom, até lá. Fala, o Benjamin quer falar shalom para vocês aqui. Vem cá, Benjamin. Shalom. Fala, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Até. Até.